O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a 8ª do Natal. Estamos celebrando a felicidade, a alegria do Natal em 8 dias, já que é uma felicidade muito grande para celebrá-la em um dia apenas. Mas não é meio constrangedor, na 8ª de Natal, quando nós contemplamos o nosso Deus que vem para a nossa salvação e que se faz menino, uma festa, uma solenidade tão cheia de ternura, de beleza, de delicadeza até. Nós contemplamos o presépio e o nosso coração se enche de alegria. Mas em plena 8ª do Natal, nós celebramos o mistério da matança dessas crianças por causa de Jesus. Isto é, não estaria talvez meio fora de lugar essa celebração? Não seria mais adequada na Quaresma ou no tempo comum? Por que no tempo do Natal, e não apenas no tempo do Natal, mas na 8ª de Natal? Por que celebrar os santos mártires inocentes? Não vale dizer: ah, padre, porque Jesus nasceu e essas crianças também nasceram mais ou menos no mesmo período que Jesus. Foi até por causa disso que elas foram mortas. Não vale dizer isso, porque nós ontem celebramos São João Evangelista, na 8ª de Natal, e cronologicamente não estão próximos. Nós, no primeiro dia, no dia 26, da 8ª de Natal, nós celebramos Santo Estevão, que também, neste sentido, não está próximo cronologicamente de Jesus, do nascimento de Jesus. Então a resposta não é essa. Deve ter um outro significado. E o tem. Meus irmãos, nós celebramos a festa dos mártires inocentes, porque nós queremos mostrar que nós precisamos testemunhar com a nossa própria vida o senhorio, o reinado de Cristo. Estas crianças, sem sequer pronunciarem o nome de Jesus, por ele morreram. Essas crianças, sem nem sequer de fato conhecerem nosso Senhor, por causa dele morreram. E nós somos então, e nós que conhecemos nosso Senhor,
somos chamados a, por causa de nosso Senhor, professar a nossa fé, mesmo que, se necessário for, testemunhando com o nosso próprio sangue. Diz aqui o texto evangélico que Herodes, quando soube, existiam as profecias que diziam que o Messias nasceria em Belém e que ele seria da casa de Davi, da dinastia de Davi, da família de Davi. Então Herodes ouviu dizer que o rei dos judeus, o Messias esperado, tinha nascido. E até uns reis magos, uns sábios do Oriente, vieram para adorá-lo, para prestigiar o seu nascimento. E diz então que Herodes, com medo de perder o seu reino, com medo de perder o seu trono, com medo de perder a sua coroa, comete este ato de crueldade, sem saber quem era o menino em particular, manda matar todos os meninos de uma idade semelhante. Que ato cruel, que ato cheio, repleto de maldade. Mas seria muito simples da nossa parte ver a maldade e a crueldade no ato de Herodes, que por medo de perder algo, quer matar Deus. Não perceber, meus santos, que esta mesma inclinação está presente no nosso coração. Isto é, quanto mais marcado pelo pecado, quanto mais amigo do pecado o homem for, mais ódio ele nutrirá em relação a Deus, e mais medo ele vai ter do reinado de Deus. Porque este menino, tão singelo, tão belo, uma criança delicada até, não nos enganemos-nos, ele veio para reinar nos nossos corações. Ele é Senhor. Recordemos que os demônios, quando o menino estiver crescido, os demônios vão reconhecer que ele é o filho de Davi, mas nunca vão chamá-lo de Senhor, porque foi para isso que ele veio, para ser rei, para ser Senhor, para reinar sobre as nossas vidas. E existe então, meus santos, no coração do homem, no coração marcado pelo pecado, existe este medo de Deus, de deixar Deus reinar na nossa vida. Isto é, quanto mais próximo de Deus, mais amigo de Deus, mais crescido na santidade, menor será este medo. Mas em todo o coração humano, ferido pelo pecado, existe este medo de: e se eu for menos feliz, se eu me entregar totalmente a Deus? Será que se eu me entregar totalmente a Deus, será que se eu deixar que Ele seja meu Rei e meu Senhor, será que eu não vou perder a minha liberdade? Isto é, será que eu não serei menos feliz? Porque o diabo coloca no nosso coração exatamente este receio de que se eu me entregar a Deus... Que mosquinha chata, gente, pelo amor de Deus. E eu tomei banho? O que é isso? Vou para cá, me afastar um pouquinho. Existe este medo em nós de que se eu me entregar totalmente a Deus, eu serei menos feliz, eu serei menos realizado, meu coração será menos pleno. Por quê? Porque Deus, com a sua vontade e os seus mandamentos, Deus reina no meu coração. E esta é a mentira do diabo desde o início do pecado. Não é assim que está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, depois que os nossos pais pecaram, diz que quando eles ouviram os passos de Deus no jardim, eles se esconderam. Porque com medo de Deus.
Então, desde o início do pecado, este medo entrou no nosso coração. E nós precisamos, meus santos, reconhecer, pelo amor de Deus, que você não seja um iludido do diabo. De dizer, não, imagine se eu tenho medo de Deus. Imagine se eu tenho medo de me entregar totalmente a Deus. Tá bom, se você já estiver aqui na santidade, no auge da santidade, isto se aplica. Se não, muito provavelmente, você nem percebeu os temores que existem no seu coração. O medo de se entregar totalmente à vontade de Deus, de viver plenamente os seus mandamentos, de nunca lhe negar coisa alguma, de renunciar a si mesmo, sabendo que nisto consiste a verdadeira felicidade, de deixar que Deus reine sobre os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, os seus desejos, os seus afetos, a alegria de não ter direito algum, de eu me entreguei totalmente a Deus e a sua santíssima vontade. Mas isso, meus santos, para que cheguemos a esta alegria plena e completa, haverá um longo caminho a trilhar. A primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, diz aqui, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Mas, se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Repito, versículo 9, se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Isto é, se você reconhecer que, mesmo que você esteja em estado de graça, e espero que todos aqui estejam, mas o nosso coração é pecador. A nossa alma foi marcada, foi manchada, foi maculada, foi ferida de pecado. De modo que nós precisamos sempre estar de atalaia, de vigia, porque cochilou, o cachimbo cai. Isto é, quando você dá um vacilo, você já se inclina ao pecado, porque aquela erva daninha, o pecado, está enraizado no seu coração. Você corta, mas com o tempo ela cresce. Você corta, mas com o tempo ela cresce. Aquela batatinha lá dentro da erva daninha, enquanto neste mundo estivermos, nunca vai secar totalmente, se nós não estivermos atentos diuturnamente, de manhã e à noite, todos os dias, ela toma vida e toma conta do nosso coração. Por isso, se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Como diz lá o mesmo São João, aqui na primeira carta, agora no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 17. Eu sou pobre, cego e nu. Que ninguém diga que é rico. Entendamos aqui rico, isto é, eu sou saudável, eu sou imaculado, eu não tenho pecado, eu sou livre, 100% livre. Eu sou pobre, cego e nu. Eu necessito da graça de Deus. Eu necessito do auxílio divino. Eu necessito da força do alto para que eu não me entregue às minhas desordens interiores. Porque existe dentro de mim aquela mesma desordem que existia no coração de Herodes. Se eu der largas, se eu der vazão àquelas desordens, aquela desordem chegará ao ápice da total e completa maldade e crueldade.
mas está ali em germe, em semente no meu coração, o medo de perder o meu reino, de perder o meu trono, de perder a minha coroa, de ter um espaço pequeno que seja. Sim, às vezes esta má inclinação, esta raiz de pecado, ela continua subrepticiamente, né? Debaixo da pele do nosso coração, de uma maneira muito discreta. Isto é, você entregou tudo a Deus, tudo entre aspas. Existe uma pequena área do meu coração, que aqui é o meu reino, aqui eu tenho o meu trono, aqui eu uso a minha coroa, aqui mando eu. Aqui as coisas são segundo a minha vontade. E quando isso acontece, por menor que seja a área do seu coração, onde só você reina, onde só a sua vontade prevalece, ali existe uma inimizade com o menino que veio para reinar em todo o nosso coração. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus a graça de sermos como São José, como a Virgem Maria. Eles entregaram o seu coração, a Virgem Maria de uma maneira perfeitíssima, como nenhuma outra criatura. Ela que nunca foi serva, nunca foi marcada, maculada pelo pecado. Ela é o exemplo por antonomasia, o exemplo maior da criatura livre, que abraçou totalmente a vontade de Deus, os seus desejos, os seus planos, os seus desígnios. Peçamos a Nossa Senhora hoje, sábado, esta graça para nós também, de que do nosso coração seja arrancada esta erva daninha, este medo que insiste em coexistir em nós, de não querer se entregar de todo, não querer se entregar completamente, de fazer a vontade de Deus à própria maneira, segundo os próprios gostos, porque lá no fundo do coração, você permite que continue a existir um medo de uma entrega total e radical a Deus, abraçando 100% a sua vontade. Peçamos então a Nossa Senhora que, extirpando do nosso coração este medo, nos conceda a graça de ser verdadeiramente felizes já aqui na terra. Meus irmãos, eu dizia que quanto mais pecador, maior a inimizade do homem com Deus, maior o medo de se entregar a Deus, maior a revolta do homem com Deus. Mas ao mesmo tempo, quanto mais próximo de Deus, não apenas menor o medo, menor e menos atuante a revolta, mas maior a alegria de compreender que a nossa felicidade, não apenas no céu, mas já aqui na terra, é de se entregar totalmente a Deus, aos desígnios de Deus, aos mandamentos de Deus, aos planos de Deus, e a graça de não ter direito algum, porque tem Jesus Cristo como o próprio Rei e o próprio Senhor. Que os mártires inocentes intercedam por nós, que São José interceda por nós, que a Virgem Maria interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.